Salmo 89, verso 48, diz assim a palavra: Que homem a que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do mundo invisível ou do Seol. Este salmo ele foi escrito por Etã. Ele era um homem sábio que viveu na época do rei Davi. Ele fez uma pergunta a respeito da morte. Nós sabemos que morre por minuto 150 pessoas no mundo. A morte, a Bíblia diz que é o nosso último inimigo que venceremos. 1 Coríntios 15, verso 26 fala sobre isto. Um dia Deus revelou um mistério. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e o verso 52. Para os servos do Senhor Jesus Cristo, a morte não é o fim. Ainda existe para o povo de Deus, para os servos do Senhor Jesus Cristo, ainda existe ponto e vírgula, não existe ponto final com a morte. Nós somos também a geração do arrebatamento. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. A vinda do Senhor está perto, conforme diz a palavra de Deus. São Mateus capítulo 24, verso 34 e 35. A Bíblia fala da morte espiritual também, não apenas da morte física. O morto espiritual é aquele que não anda. Ele é carregado. Ele não chora, não fala, não sente, não demonstra emoção nenhuma. Pessoa morta, espiritualmente falando. Do jeito que entra na igreja para cultuar, ele sai. Não aconteceu nada. Foi apenas mais um culto. É pessoa que morreu espiritualmente ou está morta espiritualmente. Mas o que será que aconteceu? Se morreu, um dia nasceu, um dia estava vivo, um dia estava vivo. Então, o que é que aconteceu para que houvesse uma morte espiritual? Às vezes pode ser que a pessoa foi vítima de uma calúnia, de um desprezo, ou propriamente o pecado. A Bíblia fala em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 30, o apóstolo Paulo ele fala dos fracos, dos doentes e não poucos os que dormem. O Senhor Jesus, no capítulo 11 lá de Evangelho de São João, no versículo 11, ele falou: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Existem pessoas que estão dormindo espiritualmente. Existem pessoas que estão no sono profundo, o sono espiritual. São Mateus capítulo 25 fala das virgens nécias e das prudentes. As nécias, as loucas, elas estavam dormindo quando chegou o noivo. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas eu quero te dizer algo aqui neste momento. Se a morte espiritual está rodeando você, querendo te dar um abraço, querendo te pegar, eu tenho uma boa palavra para você. É este momento, o momento que Deus quer ressuscitar as tuas esperanças. Seja lá o que for na tua vida, Deus vai revivar, Deus vai novamente gerar vida.
E você então vai experimentar a promessa que está lá em Ageu, capítulo 2, no verso 9. Tem uma promessa gloriosa que Deus fez. Esta promessa é para você também. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz em João 11:25, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou aqui falando sobre vida. Comecei falando sobre aquela pergunta da morte. Que homem há que vive e não veja morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. O mundo invisível também é o Seol, né? Como diz o texto original em hebraico. Que homem há que vive e não veja morte. A Bíblia fala que nós já passamos da morte para a vida, porque aceitamos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia o nosso corpo pode descer à sepultura aqui neste mundo. O corpo físico, mas espiritualmente, para Deus todos nós vivemos. E seremos transformados, teremos um corpo glorioso na ressurreição, conforme o apóstolo Paulo ensina na carta aos Tessalonicenses. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que você medite na palavra de Deus, que você descanse nas promessas de Deus e que Deus abençoe muito a tua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.